Carla, vamos dar continuidade à aula de desenho geométrico. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando a divisão da circunferência. Temos aqui como os métodos principais o método de Biot e o método de Rinaldini. Na aula de hoje a gente vai focar no método de Biot. Mas, inicialmente, temos algumas coisas que são básicas. O que é básico? Básico é você saber o centro da circunferência. Então, para qualquer divisão da circunferência, qualquer uma das vezes que eu for dividir uma circunferência, eu tenho que, no mínimo, saber o centro da circunferência. Então, vamos lá. Dada essa circunferência que eu coloquei aqui, como é que eu sei o centro? Ah, professor, é só botar um pontinho aqui ou então determinar. Não, não é assim. Se você já tem a circunferência, para você descobrir o centro, você traça duas cordas quaisquer. Você traça duas cordas quaisquer. Por que duas cordas? Porque eu sei, gente, que a mediatriz de uma corda passa sempre pelo centro. Então, se eu traçar a mediatriz dessa, vai passar pelo centro da circunferência, mas eu ainda não sei onde é o centro. Mas se eu traçar a mediatriz dessa daqui, ó, dessa corda aqui, também vai passar pelo centro. Ou seja, se as duas passam pelo centro e elas se tocam em um único ponto, então o centro é esse pontinho aqui, ó. É o ponto de encontro das mediatrizes das cordas de uma circunferência. Então, aqui é o centro da circunferência. Agora, se você já começou determinando o centro e construiu a circunferência, sem problema, você já sabe onde é o centro. Mas se não sabe, se a circunferência for dada, você tem que determinar o centro. É um requisito básico para começar a divisão da circunferência. Já sabe do centro? Ok, vamos fazer a divisão. Então, o método de Biot divide uma circunferência em um número n qualquer de partes iguais. Essa divisão, eu já tenho aqui a construção dela, mas a gente vai trabalhar o passo a passo, tá? Para que vocês possam conhecer. Aqui, no meu caso, eu tenho a divisão em 7 partes da circunferência. Professora, como é que você sabe que são 7 partes? Devido aos passos. Então, aqui nós temos o primeiro passo, que é encontrar o centro da circunferência. Você já sabe, eu já falei anteriormente. Então, descobriu qual é o centro? Aqui eu vou desenhar mesmo só no olhômetro, tá, gente? Então, aqui é o centro da circunferência. Descobri qual é o centro? Agora, o que eu vou fazer? Segundo passo. Fazer o diâmetro da circunferência. Traçar o diâmetro da circunferência. Então, você vai traçar o diâmetro da circunferência, que é a corda principal. É a corda que passa pelo centro. Depois que você determinou o diâmetro, você vai dividir esse diâmetro. Você vai dividir o diâmetro em n quantidades iguais. Aí você que vai determinar, né? Quantas vezes você quer dividir a circunferência, você divide o diâmetro. No meu caso aqui, esse n é exatamente o 7, tá? São 7 partes. Então, eu dividi o diâmetro em 7 partes iguais. Ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois que você dividiu o diâmetro, o que você vai fazer? Você vai pegar o compasso com a mesma medida do diâmetro, com ponta seca
aqui, ó, e aqui, que são as extremidades do diâmetro, você vai traçar esse arco aqui e esse outro aqui, ó. Você vai traçar esses dois arcos. Lembrando, a medida desses arcos é igual ao diâmetro. E a ponta seca do compasso tem que estar aqui e aqui, que são as extremidades do diâmetro. Então, você vai traçar dois arcos. Depois que traçou os dois arcos, a união desses arcos, eles se cortam aqui em um único ponto, ó. Eles se intersectam em um único ponto, ó. Você pega esse, pegou esse, então vai cortar nesse ponto aqui que eu chamei de ponto P. Então, esse ponto aqui foi do encontro desses dois arcos. O que é que você vai fazer agora? Você vai traçar um segmento, de reta de P passando por 2. Segmento P2, segmento de reta P2, ó. Só que, além de traçar esse segmento, você vai fazer o prolongamento desse segmento, que é essa parte aqui, ó, de 2 até A. Você vai fazer o prolongamento até passar da circunferência, para que você encontre esse ponto aqui, que é o ponto A. Ok? Então, traça o segmento P2, fazendo um prolongamento. E aí, o que eu faço depois? Depois que você faz isso, você observa que você formou um arco com uma extremidade do diâmetro e esse pontinho aqui, que é o pontinho A. Então, esse segmento aqui, ó, A0, é exatamente o tamanho da minha divisão da circunferência. Então, aí você forma um arco, né, A0. Medindo aí com o seu compasso de A até 0, você vai traçar os outros arcos, determinando os pontos sobre a circunferência. Então, você bota aqui a ponta seca em A, com o tamanho A0, você traça aqui um arco. Esse aqui é o ponto B. C com ponta seca em B, tamanho A0, você traça aqui. Esse aqui é o ponto C. E assim por diante, dividindo a circunferência. Então, você vai traçar arcos sobre a circunferência, arcos sobre a circunferência, com medida A0. Medida de arco A0. Tá? E aí, você vai dividir exatamente na quantidade de vezes que você quer. No meu caso aqui, em 7 partes iguais. Então, a divisão da circunferência é isso. Não é muito complicada. Basta que você se concentre. Lembre-se, atenção, primeira coisa que você tem que determinar é o centro da circunferência. Então, por hoje fica por aqui.